Vamos lá. Então, é no contexto ligado aos movimentos automáticos. Quando nós olhamos algum tipo de especialista ou doutor ligado à economia do movimento, sempre ele fala o movimento que é assimilado, associado e automatizado. É lógico que ele deve ter uma lógica, uma base estrutural de pesquisas como eu faço, entre dados periódicos. Há consequência entre a pesquisa. Aonde há pesquisa, há uma consequência. Aonde há uma consequência, há uma desorganização. Essa desorganização pode chegar a conclusões espontâneas, derivadas periféricas. Ou seja, nós podemos caminhar e a nossa visão periférica, os campos criteriosos, podemos analisar em qualquer lugar que nós entramos. Pode ser boate, ou instituições, ou pistas, ou trilhas, ou comunidades, nos traz efeitos colaterais que possa haver violência ou pacificação. A nossa própria pesquisa é o nosso próprio corpo, nos líquidos aminoáticos uterinos, que ligam o plasma e o campo do plasma à proteína, que nos traz DNA sobre hiperplasia ou hipertrofia. Será que há pessoas que nascem no campo em destaque, em células, que possam ser nucleares, células satélites, células troncos, que já houve campo de maneiras para curas e também o líquido uterino da mãe traz um cordão umbilical entre a própria, maneiras que possam trazer os movimentos automáticos. Então, os movimentos automáticos, nós sabemos, se você colocar uma bolinha para a criança, ela vai segurar e apertar com o próprio dedo. E ela vai havendo aqueles movimentos de opções, o ato do reflexo, ligado ao corpo vivido, que ele puxa e relata. Embora eu falo, como eu vejo, eu falo o corpo íntrico. O corpo íntrico, que é o quê? Que vai nitrificar a própria palavra poder. Que a palavra íntrico traz o quê? Entre a composição do próprio corpo, que tem a água, tem elementos entre os músculos que vão desenvolvendo a cada dia. Nós somos seres humanos osmóticos. Se eu não beber água, é lógico que eu não vou crescer. Se eu não anabolizar e catabolizar, eu não vou crescer. Mas só não se desenvolver isso no campo da bioestrutura esquelética, na gravidade esquelética. Mas nos campos que possa haver o campo de temperança, e a questão da personalidade e características. É uma complexidade muito grande. Então, entre essa base ligada ao cérebro, o mesencéfalo, eu falo mesa encefálica, que eu falei até brincando com a Santiana, é uma mesa teórica, encefálica, é uma mesa. Embora, como comecei a explicar ela, houve uma reunião que ela tinha que ter, nesse termo de operatividade. Nessa hora, entre a fase sensório-motora, que é o ciclo biológico, e também o ser pensante, mas não pensa como uma lógica, que eu coloquei pedagogia da lógica, que é a motricidade, há uma operatividade. E essa concreticidade vai trazer o quê? Maneiras harmônicas, óperas, construtivas ou destrutivas relacionadas à criança e à sua própria deficiência. Aonde há uma criança, ela tem que errar para aprender alguma coisa, para ter uma profissão. Qualquer tipo de profissão, você vai ter que aprender. Você já não chega aprendendo ou não chega ensinando. Chegando aprendendo é um modo de você ser modesto. Chegar logo ensinando, como é que você vai ensinar algo que você não sabe ainda? Tem que ter esses meios, ligados ao circuito, estações, estúdios, ligados às teorias e os próprios mandamentos que ligam o ensino e aprendizado e o aprendizado e ensino. Esses mandamentos são regras entre leis anormais, que a pessoa já é um extraterrestre excepcional. Não vou falar que o super-homem é um X-Men ou algum tipo de pessoa, mas eu coloquei até um termo ali no rodapé para a Santiana, que é um campo mutogênico. Tentei colocar uma maneira de mutação ligada ao campo de mudança de comportamento. Não um campo de um sobrenatural que possa ser melhor que os outros. Nós podemos ter QIs, alguns talentos, dons que nós podemos administrar. Isso nos traz heranças genéticas ou fenóticas, ligadas ao treinamento e em destaques. Por exemplo, a Nigéria, a Quênia,
os quenianos. Essa síndrome que eu falo não é síndrome, não é doença. Síndrome que eu falo dos quenianos é o que? As características que eles têm de correr o ambiente e pela herança que eles têm, vão se adaptando, havendo habilidades essenciais. Alguns até falaram comigo, né, tempos atrás. Eu estou enjoado de falar que você fala sobre essas teses dos canianos, sobre aceleração, corrida de rua, mas eu estou falando de quê? Os movimentos automáticos. Imagine esse rapaz atleta que ele é preto, já é uma origem que tem um pecado. E é da Nigéria, já é a origem que também é um pouco entre o cenário econômico que está melhor hoje. Mas na época tinha muitas doenças, como a AIDS e outras doenças. Vamos lá. Então a base nos traz um desenvolvimento e o nascimento. A palavra nascimento já fala nascedouro, né? Nações. Aonde há um movimento automático? É lógico que se você pegar um tipo de jogar uma criança, arremessar a criança, brincando, pode dizer. É lógico que tem que ter outra pessoa com segurança. Ela vai segurar em você, modo automático. Vai segurar assim, ó, mãe, pai, mamãe, papai, você segurar assim, ou seja, coloca ele ou ela na piscina. Tem uns momentos que, um período que as crianças começam a nadar automaticamente. São movimentos automáticos, rudimentares e questão de sobrevivência. Lembra tempos atrás o que aconteceu comigo? O meio de sobrevivência eu tive que sair. Eu olhei ao redor, tanta gente ali, eu tive que sair para sobreviver. Isso vem da infância, até a adolescência e até a voz da terceira idade. Embora a terceira idade nos traz processos impactantes, né? Ou seja, em questões de células, em questões de processos biossomáticos, históricos, ok? Então vamos ver. Então, quando nós falamos sobre a motricidade e as controvérsias, as controvérsias são maneiras articuladas ligadas ao próprio campo uterino. O tônus de Vallon que ele fala, que a própria mãe, ela traz um tipo de absorção, né? Mas é um meio de manipulação, um meio de acústico, um meio associável, né? Nos traz uma maneira. Eu lembro tempos atrás que um colega meu, que a mulher não deixava de falar com ele. Ela colocou ela como esposa e mãe. Ficou assim como um bebê, no berçário. É algo bom, é notório, é amor, mas depois que coloca uma doença na alma, vai acabar matando ela, ou matando ele primeiro, depois ela se mata. Essas são teorias ligadas ao suicídio e às mortes que ocorrem. Ninguém toca no meu bebê, ninguém machuca, são estímulos de exclusão que ocorrem entre a corporeidade. São maneiras de fatos que nos traz explicações espontâneas, que o jogo é espontâneo, que fica um jogo metódico entre ele e ela, né? Que ele viu que ela é apaixonada por ele, ama bastante, vai pedir várias coisas, dinheiro, carro e outras manobras. Isso não quer dizer que eu quero explicar que a infância nos explica, que Freud nos explica, né? Mas Lacan pode explicar, ligado a onde esses autores que eu falei, que eles citam Lacan. Desde 2009, 2008, olhando alguns olhares ligados em escolas e contextos onde eu estava ali naquela escola ali, Paulo Mares Guia, e outra escola particular lá em Jardim Colorado, e a academia. Juntando também a hidroginástica, lá também na escola Pitágoras, ali naquela faculdade, juntei todos esses dados e comecei a colocar, eu vou colocar algo simples, um artigo simples e modesto. E ainda fui chamado para fazer algumas palestras na época, algumas instituições ligadas à educação, como ali, que tem ali no Parque Moscoso, ali no centro daquela pracinha. Então, nos traz panoramas ligados à linguagem e sociabilidade, entre experiências afetivas e infetivas, que ultrapassam efeitos colaterais entre significações e ressignificações. Onde não há documento, é quando morremos. Por isso que elas estão querendo me matar. Eu sou o próprio documento de pesquisa. Já me aniquilando, acaba o foco de atendimento, comportamento, e a ciência comportamental será aniquilada, haverá só a sociologia esportiva, só a sociologia, não terá essa área de medicina esportiva. Só pode ser isso, os meios, e o automatismo ligado ao homicídio e feminicídio.